Bom, pessoal, boa tarde. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre difração, ressonância e polarização de ondas, tá? Então, o que é a difração? A difração nada mais é do que a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Um exemplo simples de vocês observarem é quando você está parado na beira do mar, na praia, né, na areia, ali perto onde a água começa, e a onda vem e passa pelas suas pernas, vai até atrás de você e ela retorna. Ou seja, ela contorna os teus pés, a tua perna, vai até o ponto onde ela tem intensidade para ir e retorna. Essa capacidade da onda tem de contornar obstáculos é chamada de difração. Outro exemplo que acontece isso com bastante frequência é a polarização, a difração do som. Ou seja, passa alguém num corredor, a tua porta do quarto está entreaberta, tem uma fresta, alguém fala no corredor da tua casa, você escuta o que a pessoa fala, claro, num volume mais baixo, uma intensidade mais baixa, mas você consegue escutar, ou seja, a onda sonora, ela se propaga contornando os obstáculos. Muitas vezes estamos dentro de casa, ou escutamos um carro na rua arrancando ou ligando, é o som se propagando contornando os obstáculos da nossa residência, tá certo? A esse fenômeno a gente dá com relação à difração, tá ok? O outro fenômeno que nós temos com relação à propagação de onda acontece assim, ó, é chamado de polarização de ondas. O que seria a polarização? A polarização, fisicamente falando, seria uma onda passar por uma espécie de filtro e ela ficar com um único sentido. Então imagine uma onda tridimensional, certo? A luz. A luz é uma onda eletromagnética tridimensional. Então, ela passaria por um filtro, uma lente, com características específicas, com materiais específicos na constituição da lente, onde toda aquela onda que vem em todas as direções, ela ficaria numa só, ela ficaria só vertical, tá? Esse é o princípio físico. Agora, como é que isso no dia a dia interfere na nossa vida? Quando você coloca um óculos com uma lente polarizada, o que acontece? Esse óculos faz com que aquela claridade que você enxerga do sol, assim que chega a ofuscar a vista quando você está andando de frente para o sol, a lente polarizada ela tira esse brilho. É aquela a função que eu falei para vocês, que a onda vem em 3 dimensões e quando passa pela lente ela fica só vertical, só unidirecional, e aí você consegue enxergar. Tá? Então, a polarização de ondas ela é usada principalmente em óculos de sol para proteção do nosso mecanismo de visualização, nosso globo ocular, toda a retina, todo o equipamento que nós temos aqui dentro do crânio para enxergar. Tá ok? Então, essa é a polarização. Então, ela tira o brilho, ela define a onda como uma onda vertical unidimensional, onde ela consegue concentrar os feixes, vamos supor, de luz, que é o caso da onda eletromagnética, num único sentido e a gente consegue enxergar melhor através de uma lente polarizada. Ok? E o último processo de fenômeno ondulatório é justamente o que a gente chama de ressonância. Tá? O que seria a ressonância? Né? O que é a ressonância? A ressonância tem a ver com a frequência, né? Com a vibração de onda. Fisicamente falando, é um fenômeno que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema, uma frequência muito alta, né, muito próxima à frequência fundamental do sistema, no caso do nosso ouvido humano, a frequência máxima que a gente escuta, né, e isso acontece um processo simples de se explicar. Quer ver? Ó? Imagine que você emita um som, uma fonte sonora, um som tão alto, com uma frequência tão alta, que essa onda sonora com essa frequência muito alta, ela conseguisse atingir um nível de vibração de uma frequência de um cristal, por exemplo. Quando os dois corpos atingem o mesmo nível de frequência, eles quebram o cristal. Então isso é usado, uma das aplicações é esse tipo para romper barreiras de frequência. No caso, a quantidade de frequências chegam na mesma frequência e quebram. Tá? Mas a ressonância também é usada em aparelhos médicos. Então nós temos ressonância mecânica, ressonância sonora, ressonância elétrica, magnética, óptica, tá? Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui agora, tá? Ressonância mecânica, aplicação de forças num balanço oscilatório, tá?
Balanço oscilatório, fica balançando, oscilando. Um vai para lá, vai para cá. Em relógio de pêndulo tem, brincadeira de balanço também tem. Ressonância sonora são os harmônicos das notas musicais. Quando você chega nos harmônicos, nas notas mais com uma frequência determinada, quem entende um pouquinho de leitura, de partitura de música, sabe que tem os harmônicos, né? Tem as notas que são quase consideradas notas específicas de um movimento, de um instrumento, né? A ressonância elétrica, ela é usada em televisores antigos, rádios, né? Com capacitores que conseguem captar, ajustar, vamos dizer assim, a frequência da onda eletromagnética da emissora de TV, para poder codificar, vamos colocar assim, e você enxergar a imagem ou escutar o som de uma maneira mais clara. A ressonância magnética. Essa ressonância é aquela usada em aparelhos médicos, tá? O que acontece? Quando a gente pega quando a ressonância ela é aplicada num campo magnético, que a gente já estudou isso semana passada, com alta intensidade nos núcleos atômicos, ocorre que o campo magnético oscila e faz com que os prótons acabem entrando em ressonância e emitam uma determinada radiação. Na prática, o que faz? A ressonância, ela pega, quando você está num aparelho de ressonância magnética, é como se você estivesse num ímã gigante. Esse campo magnético, ele emite ondas e a radiação retorna para o aparelho, no caso, para a máquina, né, para o tomógrafo, e ele consegue identificar o nosso corpo por dentro, como se fosse fotografá-lo em fatias por dentro. E essas fatias acabam identificando para os médicos doenças ou algum problema que esteja acontecendo no teu organismo que só essa imagem interna poderia detectar, né? Por exemplo, você tem uma calcificação numa junta do joelho, por exemplo, pessoas de mais idade, né? Então aparece nessa ressonância, até, claro, o raio-x faria, mas o raio-x é o mesmo princípio da ressonância, só que com menos tecnologia, vamos colocar assim, e a ressonância seria algo mais nítido, tá? Então essa vibração dos elétrons acaba que os médicos conseguem visualizar os tecidos humanos, ou os órgãos internos do nosso corpo, através de fatias, de fotografias, tá? E a ressonância óptica, ela surge em cavidades refletivas, né? Para aumentar a amplitude da luz. Por exemplo, em feixes luminosos, como o laser, né? Então há uma concentração, aumenta a amplitude ali, concentra mais naquele ponto, aí ocorre uma ressonância da onda eletromagnética, que no caso é a luz. Tá certo? Mas, professor, o senhor falou um tempo atrás que a luz era uma partícula. Segundo Einstein, é uma partícula. Sim, é a dualidade onda-partícula. Então a luz pode ser considerada uma onda eletromagnética, a luz que vem do Sol é uma onda eletromagnética, né, a radiação solar também, e também ela é considerada uma partícula, quando se trata com a física quântica, velocidades acima da velocidade da luz, cálculos, deslocamento temporal, deslocamento de comprimento, né, contração de comprimento, tudo isso é usado como partícula, né, tá? Mas é na física moderna, o que a gente usa na física clássica, tá bom? Então, a ressonância, pessoal, vamos supor assim, dentro da medicina, é o que mais tem de moderno em exame de imagem, tá? E esse exame de imagem serve para detectar uma série de doenças. O ideal seria que todo mundo conseguisse fazer e chegar a ter um exame desse antes de detectar qualquer tipo de doença. Tá? Doenças relacionadas aos órgãos internos, né? Por exemplo, tem algumas doenças que não precisa fazer ressonância. Já se eu estou com uma infecção por bactéria, um exame de sangue detecta isso, um exame de urina pode detectar isso, né? Mas são exames relacionados aos órgãos internos, pulmão, coração, ossos, né? Aparelho urinário, respiratório, esse tipo de visualização interna que talvez com o raio-x não se consegue ver. Tá ok, pessoal? Então tá, valeu, até a próxima.